Este podcast é uma produção Reverber. Olá, historiantes! Está entrando no ar a nossa Minipédia, o seu programete com conteúdo histórico expresso que te ajuda a ficar mais sabido e mais sabida sobre alguns conteúdos aí da história e das demais ciências humanas, a depender do dia que a gente tá, né? Se a gente tá mais de história, se tá mais de filosofia, se tá mais de sociologia, a gente, enfim. Inclusive tem tempo que a gente não pega tema assim de filosofia e sociologia, mas tudo bem. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui mais uma vez acompanhado dele, o homem que tem um soviete na Vila Eduardo, o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? A gente não tá pegando esses temas assim porque o pessoal algumas vezes fica enchendo o saco da gente lá nas redes sociais. Pablo bem sabe disso. Kleber Roberto, estamos aqui reunidos hoje para falar sobre o quê? Hoje é dia de falar sobre o quê? Vamos falar de algo que foi criado, mas não é um objeto, não é uma vacina, foi literalmente uma região. A gente vai falar sobre a invenção do Nordeste, mais precisamente sobre esse livro de Durval Muniz de Albuquerque, o grande professor Durval, que é o livro A Invenção do Nordeste e Outras Artes. Para quem não é da área de história, você que é só um curioso, uma curiosa que caiu aqui na nossa Minipédia, Durval, ele escreveu um dos livros mais icônicos da historiografia recente, chamado, A Invenção do Nordeste e Outras Artes, que divide opiniões. Ele é muito bom, mas também possui algumas fragilidades que eu não sei se vai dar tempo de falar sobre tudo isso ao longo do episódio, mas a gente vai tentar te explicar. Mas a principal coisa de tudo isso, realmente falamos sobre algo que foi construído, o Nordeste, ou, como diz o professor Durval, algo que foi inventado. Kleber Roberto, vamos lá. Se você pudesse definir aí 3 temas principais sobre esse assunto, que resumem e que toda pessoa deveria focar para estudar, professor, aluno, enfim, quais seriam esses 3 pontos? Bem, os 3 pontos para a gente abordar essa questão da invenção do Nordeste, a gente pega uma questão falando sobre o regionalismo. O outro ponto que a gente pega vai ser sobre uma questão voltada para a saudade, mais precisamente a questão artística que cria esta saudade. E o último espaço que pode ser abordado por você, professor, educador ou amante da história, é a questão das revoltas. Ok, mas antes de a gente entrar no conteúdo, tem novidade boa, Kleber Roberto? O nosso sorteio mensal de livros tem novos ganhadores e a gente só tem a agradecer a editora Sextante no selo Estação Brasil, que nos mandou 2 obras fantásticas, Quem foram sorteados e quais foram os livros? Isso mesmo, tivemos 2 sorteados aqui no sorteio mensal de livros, que foram Suzana Cardoso, esta foi a sorteada do mês de maio, que vai receber o livro História da Riqueza no Brasil, e tivemos o sorteado de abril, que é Reinaldo Coelho, e ele vai receber o livro O Que É Isso, Companheiro? 2 livraços aí da Estação Brasil. É isso aí, O Que É Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira, e o História da Riqueza no Brasil, que é do Jorge Caldeira. Obrigado, editora Sextante e Estação Brasil, A mesma coisa, uma coisa e outra, pela parceria. E todas as outras editoras parceiras aqui, que a gente está sempre comentando e publicando aqui nas nossas redes sociais. É isso aí. Camarada Kleber Roberto, qual é o seu aplicativo preferido para ouvir podcast? O meu aplicativo é o Orelo, porque ele é leve, fácil de utilizar e você pode encontrar todos os podcasts da família Historiante lá no Orelo. E a cada play que você dá lá nos podcasts, o Orelo vai estar fazendo uma contribuição simbólica para o historiante. Então, baixe o aplicativo e faça aquela maratona nos nossos podcasts. O que é
o Nordeste, né? O Nordeste, ele não foi um lugar que sempre existiu, apesar de ele ser esse espaço muito bem identificado hoje em dia, que corresponde aí a alguns estados a partir da Bahia, né? Os estados que estão acima da Bahia. Tu vai e ter antes que explicar bem isso, viu, bicho? Porque uma região que nem sempre existiu, vamos pensar que foi o ZT que botaram aqui o Nordeste. Pois é. Essa região acima da Bahia e antes que vai até o Maranhão, ela foi inventada. E ela é filha, segundo Durval Muniz, né, o professor Durval Muniz, ela nasce da ruína que existia no norte, né? O que era o Nordeste antes de ser Nordeste? Ele era basicamente o norte. Ele era esse espaço aonde ficavam todos esses estados ou províncias, né, antes de se transformarem em estados, que durante muito tempo foram a base da riqueza do Brasil, seja da indústria da cana-de-açúcar, seja da indústria do cacau, enfim. Eram esses estados que eram os principais. A partir do momento em que existe uma transformação na lógica econômica entre o norte e o sul, a gente vai ter o nascimento de uma região que vai ser delimitada por algumas características, talvez características ligadas a determinadas questões culturais, climáticas, geográficas. Como é que a gente vai definir o que é esse Nordeste? Primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte: saiba que existe um momento fundamental que vai fazer com que o norte ele deixe de ser o espaço mais importante e o sul vire o espaço mais importante do país. E vai ser o final do século XIX. O final do século XIX vai proporcionar uma mudança de relações de poder. Enquanto os estados do norte vão estar em decadência econômica, decadência porque a indústria da cana-de-açúcar não vai ser mais tão importante, a indústria do cacau não vai ser tão importante, então ela vai entrar em declínio, enquanto no sul nós teremos as grandes plantações de café, e o café vai se tornar o principal produto de exportação do Brasil. Então essa modificação vai acontecer no século XIX. E isso vai fazer com que algumas questões se acentuem no Nordeste, principalmente a questão da seca, principalmente a questão do atraso que vai ser identificado no Norte pelos indivíduos do Sul. E a gente vai ter uma série de representações que podem nos explicar como é que as pessoas naquela época pensavam. Vamos pegar aí, por exemplo, os jornais, né? Qual era a representação que existia nos jornais? Vamos pegar aqui, por exemplo, o estado de São Paulo. A gente vai ter uma matéria selecionada pelo professor Durval lá no livro, que fala sobre os costumes do Norte e os costumes de São Paulo. E aí a matéria diz mais ou menos o seguinte aqui, entre aspas: algo sabíamos por leitura sobre a terra do sofrimento, que tem prados só de urzes, tem montanhas de penhascos, habitações só de colmos, céu que nunca se encobre, chão que nunca recebe orvalho, rios que não tem água. O Nordeste brasileiro só foi divulgado com tal designação após a última calamidade que assolou em 1919. Essa calamidade, só um parêntese, foi uma seca, tá? Determinando a fase decisiva das grandes obras contra as secas. Quando levas de esquálidos retirantes vieram curtir saudades infindas na operosidade do generoso seio sulino, quem sabe se ainda em dúvida entre a miséria de lá e a abundância de cá. Tem outra matéria também no estado de São Paulo que diz o seguinte: incontestavelmente o sul do Brasil, isto é, a região que vai da Bahia até o Rio Grande do Sul, apresenta um tal aspecto de progresso em sua vida material que forma um contraste doloroso com o abandono em que se encontra o norte, com seus desertos, sua ignorância, sua falta de higiene, sua pobreza, seu servilismo. Então assim, veja, existe uma diferença, essas matérias revelam muito como as pessoas naquela época pensavam. Existia uma diferença muito grande que se colocava na vida entre o norte e o sul. Em especial pelo fato de que o norte ele representava o atraso, porque era um local onde as pessoas morriam de fome, era um local onde a geografia não ajudava, era um local onde as secas maltratavam as pessoas, e o sul eles representam como esse espaço de abundância, né? Veja só, até um tempo antes, né, como eu falei para vocês, antes, no século XIX mesmo, antes era o norte que era o espaço de riqueza. De repente o sul se transformou nesse espaço de riqueza e começou a se fazer essa distinção, que é uma distinção bem... É como se eles dissessem necessariamente que existia uma diferença bizarra entre o norte, que era
enfim, cheio de costumes atrasados, enfim. E o Sul, que era esse espaço de riqueza, de desenvolvimento e tal. Seria uma divisão assim, né? O bárbaro e a civilização. O bárbaro e a civilização, que vai potencializar o que a gente vai conhecer como desigualdades desses regionalismos, né, seu Kleber? Isso mesmo. E esse Nordeste, ele é citado a primeira vez, está aqui até no próprio livro do professor Durval, que o termo Nordeste é usado inicialmente para designar a área da Inspetoria Federal de Obras contra a Seca, que era o IFOX, criada em 1919. E dentro desse discurso, dessa instituição, o Nordeste ele surge como a parte do Norte que tem as estiagens, ou seja, que tem a seca. E aí a primeira vez que se cita o Nordeste, ou seja, que começa a haver uma criação do que está entre o norte, que ali vai ser a região da floresta amazônica, do Pará, da Amazônia, pegando aí também o Maranhão e o Piauí, e o leste, que o leste vai ser Bahia e Sergipe. Ou seja, esse Nordeste, ele não começa a surgir como esses 9 estados que nós conhecemos atualmente. Ele começa a surgir sem o Maranhão, sem o Piauí, sem a Bahia e sem Sergipe. Ou seja, começa aí a surgir aquela sementezinha da criação do que é o Nordeste. E esse ponto é algo até interessante, falado por Pablo, dessa diferença que vai haver da visão que ocorre do litoral, como é dito, do litoral, ou seja, da população das capitais do Sudeste com relação ao Nordeste, que eles começam a ver o Nordeste não somente como também o povo bárbaro, mas era como aquele povo retrógrado, aquele povo que ainda era monarquista, tinha várias crendices religiosas, apegado até mesmo a uma ideia de escravidão, como é dito até pelo professor Durval em algumas entrevistas. Ou seja, começam a ver o Nordeste como realmente aquela região presa ao passado. E a partir daí começa a se construir realmente a região Nordeste dentro de um discurso em que uma região vai ser superior e a outra vai ser inferior. Aquele discursinho que a gente sempre vê muitas vezes em discurso das potências imperialistas, em que um é a civilização, o outro é a barbárie, que um é a luz e o outro é a escuridão. Essa ideia começa a surgir exatamente para se criar a ideia de um Nordeste que não vai ser um Nordeste com autonomia, mas vai ser um Nordeste que, devido aos seus atrasos, ele vai ser ligado a uma certa dependência a quem detém a luz da civilização, que é, no caso, os estados do Sudeste. Justamente. Tem uma nota interessante que é o seguinte, nessa época se ventilava muito essa ideia de eugenia, né? O que é eugenia? A gente fez um episódio sobre isso aqui na Minipédia. Era uma pseudociência que colocava pessoas, definiam determinados grupos humanos como superiores e outros inferiores, tendo como base necessariamente a cor da pele, né? E a origem étnica. E isso vai estar muito presente nessa questão desses regionalismos no Brasil, né? Porque quem é o homem e a mulher nordestino? São pessoas degeneradas, fruto de mestiçagem, num habitat desfavorável para a existência humana. E aí, em comparação, quem são os paulistas? A raça paulista é a raça superior, um povo com ascendência econômica e política no seio da nação, uma superioridade quase natural, né, de São Paulo, que está ligada à biologia, não é nem a questão que foi construída essa superioridade. Pensava-se que existia uma superioridade biológica, né? Então, o Nordeste, esse espaço onde tinha secas, é o espaço inferior. O espaço superior é o Sul, mas principalmente São Paulo. Tem um jornalista, o Paulo de Moraes Barros, né, do estado de São Paulo, que ele foi enviado para uma visita a Juazeiro. Agora eu não sei se é o nosso Juazeiro, cara, ou se é o Juazeiro do Padre Cícero. Eu procurei aqui, mas não encontrei qual é o Juazeiro que se refere. Não, correto é isso, sabia? Muitas vezes que o pessoal não faz essa distinção do Nordeste. Ou seja, parece aquela coisa homogênea, não é? O Nordeste é uma coisa só. Se tem Juazeiro, é só um Juazeiro. Se tem uma cidade com um determinado nome, só existe ela. É tudo igual, é tudo a mesma coisa. Ou seja,
até hoje tem essa visão. Aí tá aqui que o Paulo de Moraes foi a Juazeiro e aí ele escreveu alguns artigos, né? Esses artigos foram intitulados Impressões do Nordeste e o modo como ele se refere aos nordestinos é uma coisa incrível. Ele fala o seguinte, fanáticos boçais que se disseminavam por toda a parte da região, turbas de homens e mulheres de aspectos alucinados, olhos esbugalhados, com os braços estendidos, atirando-se por terra, tentando tocar a barra da batina do Beato, então trata-se de Juazeiro do Norte, né, lá no Ceará, e bandidos fascinorosos, é assim que ele se refere ao povo que ele encontra lá. Aí ele escreve também uma outra coluna chamada Impressões de São Paulo. Aí, meu filho, é só coisa boa, porque a parte que ele fala sobre São Paulo é uma ode, né, em como São Paulo é um espaço ocupado por populações europeias, aonde não existiam, parece que não tinha existido a presença dos povos negros, nem dos indígenas, e nem tinha havido escravidão. São Paulo era uma terra de europeus. E ele escreve o seguinte: eles chegaram do Atlântico, radicaram-se na terra fértil, fizeram seu engrandecimento e muitos a própria abastança. E ele continua dizendo, foram sempre uma raça exuberantemente fértil em tipos morais e fisicamente eugênicos. Então assim, o regionalismo paulista é esse regionalismo da superioridade, né? Que despreza os outros espaços nacionais e se orgulha da sua ascendência europeia, uma ascendência branca. Então esse discurso era muito forte nesse momento, muito forte a tal ponto de fazer com que muita gente bebesse desses ideais, principalmente aí escritores do período, né, como o Euclides da Cunha, que visitou Canudos e escreveu uma das obras mais importantes da literatura brasileira, na verdade, né? Ele era jornalista e escreveu uma série de artigos que se transformaram futuramente no livro Os Sertões, publicado em 1906. Né, Kleber? O que é que ele fala lá sobre os nordestinos? Joyce Oliveira, quem acompanha o Historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo, pode nos ajudar a manter o projeto, né? Senhor, pode sim. Quem quiser ajudar, né, a gente do Historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se. Aí vai se tornar nosso apoiador e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, né, a materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, né? Tem podcast secreto, ou seja, vai ter um mundo novinho, exclusivo para quem for, né, aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o Historiante. E o endereço qual é? apoia.se/historiante. O link tá na descrição desse episódio. Pensa que Euclides da Cunha, ele vai falar bem dos nordestinos, né? Quando ele fala logo de cara, o nordestino não, viu, gente? O sertanejo, porque tem alguns locais que acaba falando que Euclides da Cunha disse o nordestino, mas como a gente viu mesmo, o nordeste nem existia como concepção nesse mesmo período, e existia assim o sertanejo existia, e aí quando ele fala sobre o sertanejo, ele fala logo de início ali, o sertanejo é antes de tudo forte, só que aí a gente pensa, não, vai falar bem, mas aí quando vem falando sequência, ele vai falar que é um Quasímodo Hércules, ou seja, a gente lembra do Quasímodo, que é o Corcunda de Notre Dame, ou seja, algo defeituoso, algo com problemas físicos, é forte, mas tem problema físico, que falta plástica, que falta uma estrutura correta, ou seja, ele vem falando, digamos, destruindo o nordestino após essa fala sobre o sertanejo antes de tudo forte, ele continua falando do sertanejo, mas falando algo bem ruim, e esse ponto é um ponto até interessante, porque
até no próprio livro do professor Durval, ele vem trazendo esses dois pontos. Um ponto de comparação entre a obra de Euclides da Cunha e vai falar sobre o escritor Mário de Andrade. Quando ele fala sobre, por exemplo, a questão do Nordeste, que ainda não surgiu, mas vai falar do sertanejo, vai falar do sertão, ele vai falar exatamente como essa questão de um sertanejo que ele é excluído da civilização, ou seja, daquele contexto civilizatório. Como a gente disse aqui, ele vai falar mal do sertanejo. Aqui no trecho mesmo, ele vai falar aqui no livro, o sertão surge como a colagem dessa imagem, falando aí sobre Euclides da Cunha, sempre vista como exótica, distante da civilização litorânea. É uma ideia que remete ao interior, à alma, à essência do país onde estariam escondidas suas raízes. Ou seja, aquela ideia lá do sertanejo que ainda está pegado ainda, aquelas questões tradicionais, não está modernizado. Quando fala dessa questão de raízes, não é algo bom, é algo que a pessoa não evoluiu, ficou presa a um passado. E quando, aqui no mesmo livro, Invenção do Nordeste, do professor Durval, quando ele fala de Mário de Andrade, ele fala o seguinte, é o primeiro livro do movimento, que é do próprio Mário de Andrade, que ele vai falar aí sobre o modernismo, que é do próprio Mário, Pauliceia Desvarada, escrito ainda em 1921, canta a cidade materna, deixando claro que, mesmo esteticamente, o modernismo vai reelaborar o fator regional, mas não abandoná-lo. A gritaria modernista contra o regionalismo se inscreve muito mais em uma estratégia política, unificando o espaço cultural do país, a partir de onde? A partir de São Paulo e da linguagem da visão modernista, ou seja, vai pegar essa visão, novamente, como a gente disse no início, da centralização no Nordeste, a região ali litorânea. São Paulo não é litoral, mas eles tinham essa ideia do litoral como algo superior com relação ao interior, os sertões, o sertanejo, que é algo, como dito, exótico, mas não está próximo da civilização. Só que aí tem uma questão que eu queria falar justamente sobre esse assunto, sobre o próprio Mário de Andrade. O Mário, o modo como ele enxerga a região é diferente de Euclides da Cunha. E diga-se de passagem, né? A gente precisa fazer como é que eu posso dizer? Não é ser advogado do diabo, não. É porque Euclides, depois do que ele viu em Canudos, isso algumas pessoas já escreveram sobre o assunto, enfim. Ele se arrependeu. Na verdade, Euclides foi pra guerra pensando que ele ia chegar lá e ver a glória do exército brasileiro, mas na verdade ele voltou sabendo que ele tinha testemunhado uma chacina em Canudos. A gente tem que lembrar que Euclides era um homem do seu tempo, que é uma expressão que a gente usa na nossa história. A gente usa na história o homem do seu tempo. E no seu tempo, a principal teoria científica era a eugenia, como dito por Pablo. Ou seja, de raças que poderiam ser superiores a outras. Claro. Aí ele faz essa... Depois do que ele vê, ele testemunha, ele faz essa meia-culpa. Ele tem consciência de que ele testemunha a chacina em Canudos. E a questão do Mário de Andrade é interessante porque o Mário, ele vai atrás do norte e do nordeste. Mário nunca viajou para fora do país, diferente dos outros modernistas. Mário amava o Brasil. E ele fez uma viagem para o norte e nordeste, aonde ele não falava sobre a região através da sua própria boca, né, dessa perspectiva sulista. Ele deixava que as pessoas do local falassem sobre a região. Os artigos que Mário vai escrever sobre essa viagem vão estar reunidos no livro Turista Aprendiz, e muito do que ele aprendeu ao conversar com a população local permitiu que ele escrevesse, por exemplo, Macunaíma. Tem uma outra perspectiva sobre essa questão, né? A gente viu até agora que o Nordeste ele era colocado como esse espaço extremamente negativo. Só que aí, quando o Mário de Andrade chega, ele de certo modo proporciona uma outra visão sobre esse Nordeste. E claro, a gente tá falando aqui sobre discurso, tá, gente? Tanto a forma negativa como se refere ao Nordeste, quanto essa nova perspectiva, são discursos construídos em torno do que é o Nordeste. E isso é que vai construindo a ideia de Nordeste de fato. São esses discursos que vão fazer com que esse Nordeste ele exista. E não só pesquisadores como Euclides e Mário de Andrade, né? Mas também a gente precisa lembrar que a literatura e a música, a literatura ficcional e a música, elas vão ser fundamentais para isso. Por exemplo, o que é o Nordeste nos anos 30? O Nordeste nos anos 30, ele é um espaço
folclórico e mitológico. Quem foi responsável por contribuir com essa perspectiva? De um lado, você vai ter o Câmara Cascudo. Câmara Cascudo é um dos mais importantes folcloristas do Brasil. A gente tem que falar o que de fato a pessoa é, né? Foi fundamental para compilar uma série de histórias, costumes, crenças, práticas, enfim, diversas coisas dos elementos populares no Brasil inteiro, em especial no Nordeste. Só que aí o professor Durval faz uma crítica a Câmara Cascudo. Câmara Cascudo, apesar dessa grande contribuição, ele observava esse elemento popular com a visão museológica, como se fosse uma coisa estática e nunca mudasse. Os estudos de Câmara Cascudo, eles vão muito mais para catalogar do que para analisar histórica e sociologicamente o aspecto nordestino, né? Então aí ele vai reforçar, né, a ideia de uma sociedade rural, patriarcal, pré-capitalista. O folclore vai ser visto como um caractere, né, uma característica de autenticidade, mas também vai ser aquele espaço cristalizado no passado. O que é o Nordeste? É aquele lugar folclórico parado no tempo. E de outro lado, nós temos o Ariano Suassuna, que é um dos grandes escritores, dramaturgos do nosso país, da cultura nordestina. É um cara fundamental, inclusive um dos precursores do movimento armorial. Só que ele também, segundo o Durval Muniz, ele reforça aquela ideia de um Nordeste cristalizado no tempo, né? Ou pelo menos atemporal, onde não existe tempo. Um espaço da mitologia, um espaço do sagrado, um espaço da nobreza. Ele se utiliza de um realismo mágico, fantástico, muito baseado na literatura de cordel. Constrói o gênero epopeico, né, do Nordeste, muito baseado na cultura ibérica, né, de Portugal, aquela coisa da prosa medieval, uma influência muito forte do barroco e um movimento muito forte anti-modernista. Então, Ariano, ele constrói o Nordeste numa perspectiva muito mitológica, né? Quase medieval, um reino bruto do passado, cheio de heróis, cheio de vilões, né? Uma história quase Dom Quixote de la Mancha, Cavaleiros da Távola Redonda e por aí vai. Então, de certo modo, tanto Câmara Cascudo quanto Ariano Suassuna vão contribuir para a construção desse espaço. O que é o Nordeste? O espaço do folclore e do mito, o espaço folclórico e mitológico. E Luiz Gonzaga, ele vai vai colocar cereja no bolo, né? Porque ele vai construir a ideia do Nordeste enquanto espaço da saudade, do romance. Asa Branca é um grande exemplo disso, né? Asa Branca é a história do nordestino que saiu do seu cantinho, da sua terra, e foi para o sul, né? Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei, ó Deus do céu, por que tamanha o quê? Judiação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. E ele fala isso, o eu lírico está no sul, mandando praticamente uma carta para Rosinha, né? Que ficou na região. Então, quando verdes os teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei, meu coração. Ele tá falando pra Rosinha que quando as coisas melhorarem, ele retorna para poder dar de conta das coisas lá no sertão, né? E especialmente na região Nordeste, que Gonzaga veste. Gonzaga cria um estereótipo do nordestino, com a roupa de couro gibão do vaqueiro, com o chapéu do cangaceiro, com a sanfona, que é um instrumento muito característico do Brasil inteiro, mas que fica especialmente relacionada ao Nordeste, a sanfona com seu som choroso, saudoso. Então Gonzaga cria, né? A gente tem 3 caras muito importantes aí: Câmara Cascudo, com o aspecto folclórico do Nordeste, Ariano Suassuna, com a mitologia nordestina, e Luiz Gonzaga com esse saudosismo, esse romance muito associado ao Nordeste e a construção desse estereótipo que ele cria. Asa Branca, inclusive, fala sobre os retirantes, né, Kleber? Isso, exatamente. Que é outra parte dessa estrutura, da construção, dessa invenção do Nordeste. E uma pessoa que fala bastante sobre isso é Raquel de Queiroz, essa escritora que é uma das principais escritoras do Brasil, que escreveu o livro O 15, que é baseado na seca de 1915. Ela também trabalha com essa ideia de uma imagem idealizada do sertanejo, dessa pessoa que é flagelada pela seca. Ela faz essa ideia de criação de um mito sertanejo, que é aquela pessoa
que é ligada à terra, é ligada ao seu mundo, é avesso às modificações tecnológicas, às transformações sociais que fazem parte aí da estrutura do mercado, como até dito aqui por Durval, que é o mito sertanejo, aí falando de Raquel, ao mesmo tempo em que fala de ação e valentia, algo tão típico ao se falar do Nordeste, ou seja, o cabra macho, o valente, fala de reação ao urbano, as modificações tecnológicas, fazendo da denúncia das transformações sociais trazidas pelo capitalismo e sua ética mercantil. Ou seja, a gente vê exatamente de novo aquele discurso da pessoa que é ligada a uma raiz contra o que vem de fora. E esse sertanejo, ele vai ter o seu maior, digamos, percalço com as secas. Isso que ela, como por exemplo, retrata no livro 15, que é um excelente livro dela. Até aconselhamos vocês a pesquisarem, lerem, que é uma grande obra. Mas nesse livro ela traz exatamente essa questão da sociedade sertaneja que sofre com a seca. Esse sertanejo vai ter o seu ponto de fatalidade, de desorganização social a partir das estiagens. E a gente lembra novamente lá no início, né, na Minipédia, quando a gente começou falando sobre o Nordeste surgiu como o quê? A parte do norte que tinha estiagem. Ou seja, tem essa criação, essa estrutura do Nordeste começa a se surgir exatamente dessa ideia do povo que está sofrendo e que vai ser dependente dos outros. Mas aí a gente tem que lembrar também de uma pessoa que a gente até tem que lembrar que é, digamos, aquela pessoa que gestou com vontade esse Nordeste, que foi Gilberto Freire, que é ele que vai ter essa ideia de criar um Nordeste, que ele vai gestando ali nos anos 20, o que seria o Nordeste. Ele cria o Centro Regionalista do Nordeste, ele está ali no Congresso Regionalista de 1926, ou seja, ele vai criando esse, digamos, gestando o que seria o Nordeste. Bom, Kleber, hoje é dia de a gente inaugurar uma coisa que a gente não faz, acho que a gente nunca fez na Minipédia, né? Vamos fazer o seguinte, hoje é dia de a gente lançar um desafio para o nosso ouvinte, né? A gente tem aí uma pergunta que a gente vai fazer para o nosso ouvinte e que ele ou ela vai poder responder e testar seus conhecimentos, né, sobre esse assunto. Vamos para a questão aqui, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Bom, um dos autores que contribuem para a construção da ideia de Nordeste, que é mencionado também pelo professor Durval Muniz de Albuquerque no livro A Invenção do Nordeste, é o Jorge Amado. E são características de Jorge Amado as seguintes alternativas, exceto qual delas? Qual dessas afirmativas aqui não condiz com as características da obra de Jorge Amado? A. Produziu uma literatura ideológica nos anos 30 e 40, abrindo espaço para o romance de costumes provincianos, entre eles Gabriela Cravo e Canela e Dona Flor, seus dois maridos. Alternativa B. Depois de Lima Barreto e Euclides da Cunha, Jorge Amado foi quem melhor apontou as mazelas físicas, sociais, mentais do Brasil oligárquico e da Primeira República. C. Em sua obra Jorge Amado destaca os marginalizados, os excluídos da sociedade, retratando-os de maneira estereotipada e folclórica. E letra D, a preocupação político-social de Jorge Amado foi um dos motes para sua obra. Ele denunciou a miséria, a opressão do trabalhador rural e das classes populares. Clebão, se você pudesse dar uma dica que pudesse ajudar as pessoas, qual seria? Bem, a dica seria sentar no meu fio e chorar. Não, mas a gente vai pensar exatamente o seguinte, que Jorge Amado, o tempo dele vai ter algumas questões ali que envolvem a sociedade, questões políticas muito, digamos, radicais, que acabam atingindo a sociedade de forma ruim. A gente vai pensando exatamente nesses pontos, entendeu? Ele é uma pessoa que escreve, como a gente disse na história, no seu tempo. E no seu tempo havia questões, problemas na sociedade que afetavam muitas pessoas que não tinham como, digamos, reagir
ao que estava ocorrendo. Eu vou dar uma dica. Jorge Amado era comunista. Olha aí, pega a dica aí, anote aí. E ele escreveu um livro chamado Capitães da Areia, em que ele fazia uma denúncia sobre a situação das crianças de rua na Salvador, lá do início do século XX. Principalmente ali nos anos 30 em diante. Será que a pessoa vai conseguir responder agora? Bom, a questão... Você falou capitão, então pessoal vai responder certo. É. Não, mas assim, você quer participar, querido ouvinte, querida ouvinte, é só você clicar no link da descrição do episódio e participar. Clique lá, vai abrir um Google Forms, você vai responder essa questãozinha e a resposta... certa ou errada, e o resultado a gente vai dar na Minipédia da semana que vem. Bom, chegamos à reta final da nossa gravação. Kleber Roberto, você quer fazer alguma sugestão? Quer amarrar aí, dar um recado final? Bem, a sugestão que eu vou dar é vocês lerem A Invenção do Nordeste e Outras Artes, do professor Durval. Um livro muito bom que vocês vão perceber que realmente há uma construção através da cultura, através das artes, através da própria forma de pensar do nordestino para a construção desse próprio Nordeste. E eu sugiro que você leia Vidas Secas, de um outro autor que é muito importante para a construção da ideia do que é o Nordeste, que é o Graciliano Ramos. Em Vidas Secas ele consegue abordar a sociedade sertaneja em especial, mas de um modo geral nordestina, identificando alguns personagens dentro de uma família de pessoas que está lutando contra a seca, uma família marcadamente, cada um tem um capítulo específico sobre si, mas que marcadamente emocionam e passam uma ideia sobre a vida dura, difícil, porém, enfim, de certo modo, com algumas alegrias do período em que Graciliano Ramos viveu. Graciliano Ramos, lembrando que ele é alagoano, né? Graciliano Ramos é alagoano, né? Com isso, ficamos por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais.